Bom, pessoal, hoje resolvi então trazer aqui no canal um tema que é muito frequente na nossa prática cirúrgica, que é em relação aos drenos cavitários. E mais especificamente, nós vamos falar sobre o dreno de cavidade pós-gastrectomias. Existem outros artigos que acabei lendo agora nas últimas semanas sobre dreno de cavidade em outros contextos, nas nossas cirurgias de urgência, como na colecistite, pós-úlcera péptica perfurada, que são assuntos que aí ao longo do ano eu vou tentar trazer no canal também. Também tem um outro artigo sobre a questão do dreno de cavidade pós-cirurgias coloretais de urgência e emergência. Então também, se alguém tiver algum interesse aí, depois pode chamar lá no Instagram que eu consigo enviar esses artigos. Mas pretendo aí até o final do ano postar também esses outros dois vídeos sobre esse tema de dreno de cavidade pós-cirurgias gerais de urgência e pós-cirurgias coloproctológicas de urgência. Então, resolvi trazer esse artigo que saiu agora em junho de 2025, saiu na Surgical Oncology, que é uma revisão sistemática e uma meta-análise de estudos randomizados e controlado. Então, um belo artigo, então tem um nível de evidência muito bom esse tipo de artigo. E vamos começar aqui então já pela introdução. Então, o artigo ele já traz que as ressecções cirúrgicas elas continuam sendo ali o papel central no tratamento curativo do câncer gástrico. Aqui então, tem muita informação que a gente já sabe, mas sempre bom a gente pontuar para essas questões para até aumentar o nosso embasamento teórico sobre essa patologia. Essa intervenção ela é associada, então as gastrectomias elas são associadas com consideráveis morbidade e complicações pós-operatórias. Então todo mundo que já operou aí uma gastrectomia, que já teve uma fístula, por exemplo, de coto duodenal, alguma fístula de anastomose, sangramento, sabe que essas cirurgias elas têm um bom potencial de complicações no seu pós-operatório. Então traz que é comum esse tipo de situação, então abscessos intraabdominais, sangramento, coleções fluídas que necessitam de drenagem e muitas vezes até de reoperação. Essas complicações elas contribuem para um tempo de internação prolongado e aumento de gastos hospitalares. A drenagem cavitária profilática ela tem sido amplamente utilizada desde o século XIX, após procedimentos abdominais invasivos. Então a gente sabe que realmente tem muito cirurgião que gosta ali de deixar dreno cavitário em vários outros tipos de cirurgia. E desde sempre, então, os drenos de cavidade são utilizados. O dreno cavitário ele é utilizado globalmente, mesmo não tendo evidências tão robustas para apoiar esse tipo de uso rotineiro. Então a gente vê realmente que o pessoal utiliza muito o dreno de cavidade. Os defensores dessa prática eles relatam que isso pode detectar precocemente e também até ajudar no tratamento dessas complicações pós-operatórias, como a drenagem dessas coleções fluídas. Então muitas das vezes o cirurgião deixa aquele dreno de cavidade para terminar de drenar, ou caso aquele paciente venha evoluir com algum tipo de formação de abscesso intracavitário, que aquele dreno possa conseguir drenar aquela coleção purulenta. Então a gente vai ver se isso aqui tem algum embasamento científico mesmo ou não. Os defensores também relatam que isso poderia, deixar um dreno de cavidade profilático, poderia também avaliar a integridade da anastomose, diminuindo também o risco de infecção intraabdominal e detectando precocemente alguma hemorragia intracavitária. Várias evidências atuais elas são contra a necessidade de drenar rotineiramente a cavidade após essas cirurgias, e aqui já traz até o protocolo ERAS, que o protocolo ERAS realmente ele sempre foi muito contra essa prática de deixar dreno de cavidade pós-gastrectomia e pós várias outras cirurgias. Então o protocolo ERAS sempre enfatizou ali desde 2014 a mobilização precoce do paciente, a otimização do quadro de dor no pós-operatório e também a utilização de técnicas minimamente invasivas. Outros estudos também sugerem ali que realmente a drenagem de cavidade ela pode não trazer esses benefícios, enquanto outros relatam que pode reduzir a morbidade pós-operatória e até também o tempo de internação hospitalar. Então a gente tem muito dado divergente na literatura, assim como esses autores aqui também sugerem que não drenar rotineiramente a cavidade desses pacientes não aumenta a taxa de complicações pós-operatórias e pode até reduzir o tempo de internação hospitalar. O mais recente ensaio clínico randomizado e controlado,
que nós temos desse autor, que daqui a pouco eu vou passar para esse artigo aqui, eles indicam que evitar o dreno de cavidade rotineiramente pode resultar em uma maior necessidade de intervenções cirúrgicas, especialmente drenagem percutânea ou reoperação, que sempre é o nosso grande receio, né? Então a gente sempre deixa ali um dreno de cavidade para evitar ali que aquele paciente precise ser reoperado, ou se ele desenvolver alguma coleção, que aquele dreno ele possa drenar aquela coleção para a gente. A gente vai ver se isso daqui tem muito fundamento, mas nesse artigo aqui ele já colocou que os pacientes que tinham dreno de cavidade tinham menor chance de serem reoperados ou ser submetidos a uma drenagem percutânea. Essa revisão sistemática, então, ela tem como objetivo avaliar o papel dos drenos profiláticos pós-gastrectomias para o câncer gástrico e especialmente avaliar o impacto nos resultados perioperatórios, incluindo complicações totais, tempo de estadia e mortalidade. Então vamos indo aqui para a metodologia do artigo. Bom, então foram incluídos aqui vários estudos e a população dos estudos eram aqueles pacientes que tinham sido submetidos à gastrectomia subtotal ou total para o câncer gástrico. A população de intervenção era aqueles pacientes que tinham um dreno cavitário profilático e o grupo que foi comparado eram aqueles pacientes que não tinham dreno de cavidade. Sobre os resultados primários. Então, sobre a avaliação dos resultados primários. Os resultados primários, então, o resultado primário avaliou então o total de complicações, enquanto os resultados secundários foram as complicações perioperatórias. Foram incluídos então estudos randomizados e controlados. Inicialmente, eles selecionaram 629 estudos, foram excluídos ali vários estudos que estavam duplicados, então foram vendo tentando colocar os estudos nos critérios para entrarem ali no estudo, tiraram ali mais de 299 estudos, acabaram então selecionando somente 4 estudos randomizados e controlados para essa revisão sistemática. Então, 4 estudos foram selecionados, envolvendo um total de 728 pacientes que tinham sido submetidos à gastrectomia por câncer gástricos em diversas regiões do mundo, no Chile, na Coreia do Sul, Índia, na Itália. Os pacientes eles tinham sido submetidos à gastrectomia subtotal ou total, combinado com uma linfadenectomia AD2. Aqueles pacientes considerados um estadio mais precoce eram os estadios 1 e 2, os estadios mais avançados, o estádio 3. O grupo controle em todos os estudos foram aqueles pacientes que foram submetidos a cirurgias e não tiveram o dreno de cavidade. Até porque o grupo controle é esse grupo que dá intervenção, ou seja, no grupo que nós não temos dreno de cavidade profilático, já que a maioria dos cirurgiões acabam deixando um dreno de cavidade após as gastrectomias. 40% dos pacientes foram submetidos à terapia neoadjuvante nos estudos. Um possível risco de viés foi a falta de cegamento dos avaliadores e indo então aqui para os resultados primários. Então, em relação ao total de complicações, não houve diferença significativa entre os grupos. Então, em termos de complicações totais, não houve diferença entre você deixar um dreno de cavidade ou não deixar um dreno de cavidade. Então, isso aqui é um dado até com uma relevância estatística significativa. Indo para os resultados secundários, então, coloca aqui que os pacientes que foram submetidos a uma drenagem profilática da cavidade, esses pacientes eles tiveram uma mortalidade menor comparado com aqueles pacientes que não tinham dreno de cavidade, né? Então, nos resultados secundários já traz um dado importante para a gente. E não houveram diferenças em termos de outras complicações, né? Incidência dessas outras complicações, como abscesso intraabdominal, infecção de sítio cirúrgico, infecção pulmonar, fístula do coto duodenal, fístula de anastomose e taxa de reoperação. Então, quando a gente compara o total de complicações, não houve diferença. A única diferença é em termos de mortalidade. Então, os pacientes que saíam da cirurgia com um dreno cavitário tinham uma menor chance de evoluir para óbito do que aqueles pacientes que não tinham dreno. A gente vai já discutir isso daqui. Em termos de tempo de internação hospitalar, não houve diferença entre os grupos e o tempo também para o início da dieta via oral também não houve diferença entre os grupos. Então, essa revisão sistemática e meta-análise ela consistiu de 4 estudos randomizados controlados, o que mostra uma boa evidência, uma evidência robusta aqui para esse estudo.
para nós avaliarmos essa questão de drenar ou não drenar os pacientes pós-gastrectomias. Então, diversos estudos eles sugerem que realmente esse dreno de cavidade ele não tem ali a capacidade de prever ou até mesmo de prevenir eventos intraperitoneais. E isso daqui a gente realmente já sabe que o dreno de cavidade ele não consegue prevenir. Tá? Então, realmente, isso daqui já é uma coisa que a gente já sabe. Deixar um dreno não diminui a chance de fístula, por exemplo, de anastomose daquele paciente. Então, os resultados indicam que não houveram diferença significativa em termos de complicações pós-operatórias totais. Então, isso daqui já é uma conclusão aqui desse estudo, que em termos de complicações totais não existe diferença entre os grupos. Esses achados associados a estudos prévios demonstram que você deixar um dreno rotineiramente pós as gastrectomias não reduz morbidade pós-operatória. Então, isso daqui também já é uma coisa que a gente já sabe, não vai reduzir morbidade pós-operatória. A redução em termos de taxa de mortalidade observada no grupo com dreno sugere um potencial papel protetor em determinados cenários clínicos. Então, depende ali depende do cenário clínico que você vai deixar aquele dreno de cavidade, né? Ou seja, depende ali de como é que foi aquela sua cirurgia, quem que é aquele seu paciente, né? Então, quais são as situações clínicas que você deixou um dreno de cavidade. O dreno de cavidade tem sido associado com um aumento de dor pós-operatória, uma necessidade maior de analgésicos e também algumas complicações relacionadas ao dreno. Essas complicações relacionadas ao dreno já são bem descritas em vários outros estudos, porém são complicações muito pequenas, né? Então a gente geralmente, realmente o paciente tem um pouco mais de dor ali no local daquela inserção do dreno e um tipo que realmente existe uma maior complicação ali relacionada ao dreno é a infecção de sítio cirúrgico. Então a gente vê que vários estudos, até aqueles outros que eu mencionei no começo, sobre deixar dreno de cavidade pós-cirurgias de urgência, pós as cirurgias proctológicas, isso daí aumenta a chance de infecção de sítio cirúrgico. Então, em vários cenários, a gente vê que o dreno de cavidade ele está associado com maior taxa de infecção de sítio cirúrgico, talvez seja a maior complicação que a gente vê em deixar um dreno de cavidade. Outros estudos também enfatizam que evitar um dreno de cavidade tem um benefício de reduzir o tempo de estadia hospitalar, o tempo de internação hospitalar. Então, aqui também já vai entrar um dos outros dados, né? Alguns desses vieses desses estudos. Então, quando você não deixa um dreno de cavidade, geralmente em qualquer cirurgia, geralmente é uma cirurgia que transcorreu muito bem, geralmente é um paciente que tem um bom status e realmente a gente espera que não haja nenhuma complicação. Então, muito provavelmente, a seleção daquele paciente é um paciente que tende a evoluir bem quando você não deixa um dreno de cavidade. E aí sim, esse paciente tem um tempo de internação menor. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando avalia essa questão de dreno nesse tipo de população, né? Então, geralmente, quando a gente deixa um dreno, aquele paciente já é um paciente de maior risco e quando a gente não deixa um dreno, já é uma cirurgia mais tranquila que a gente espera que realmente aquele paciente não tenha complicações e isso não está relacionado à presença do dreno em si. Então, sempre tomar muito cuidado com esse tipo de avaliação. Aqui, esse estudo que a gente já vai passar para ele não mostrou, o dreno de cavidade não contribuiu para detectação precoce ou manejo das complicações cirúrgicas, taxa de reoperação ou ou prejudicou a recuperação daqueles pacientes. Então, esse aqui é um estudo bem interessante que ele coloca que deixar um dreno de cavidade pós-gastrectomia, ele não contribuiu para a gente detectar precocemente as complicações pós-operatórias. Isso aqui já é um dado interessante para a gente. Associado a isso, então, esses achados eles sugerem que drenar rotineiramente todos os pacientes pode não ser justificado. A falta de dados estratificados, elas limitam a habilidade da gente conseguir identificar subgrupos específicos para a gente evitar esses drenos e, à luz dessas evidências mais recentes, então, nós não conseguimos apoiar a conduta de que nós precisamos evitar dreno de cavidade para todos os pacientes que são submetidos a gastrectomias. Algumas evidências sugerem que o dreno de cavidade pode beneficiar
alguns pacientes em cenários de alto risco, qual aqueles pacientes foram submetidos a cirurgias com um tempo cirúrgico muito prolongado, com um maior sangramento intraoperatório, naqueles pacientes onde houve uma contaminação maior de cavidade e até também com lesões orgânicas iatrogênicas. Então, muitos estudos já mostram que o dreno de cavidade ele não reduz a incidência de fístula de anastomose, uma coisa que a gente já sabe realmente, não faz sentido nenhum um dreno de cavidade evitar uma fístula de anastomose. Também não reduz a taxa de abscessos intraabdominais ou infecção de sítio cirúrgico. Alguns estudos sugerindo, inclusive, que o dreno de cavidade pode aumentar o risco de fístula de anastomose, e aqui com certeza a gente vai voltar a cair naquele viés. Geralmente o paciente que tem um dreno de cavidade é um paciente que já tem um pior status, a cirurgia foi mais complicada, e aí sim esse paciente tem um maior risco de fístula de anastomose, sim. Então sempre tomar cuidado com esse tipo de avaliação. Adicionalmente, tem sido associado a uma maior taxa de infecções de ferida operatória, como eu já mencionei, e também um maior risco de infecção no sítio de inserção daqueles drenos. Os achados desses estudos não mostraram diferença em termos de iniciar a dieta via oral desses pacientes, mostrando que muito provavelmente um dreno não afeta a recuperação pós-operatória desses pacientes. O benefício da mortalidade no grupo com dreno pode ser atribuído a diversos fatores. E aqui ele tenta justificar por que esses pacientes que tinham dreno de cavidade, por que eles tinham uma menor taxa de mortalidade. Bom, primeiro, o dreno de cavidade ele pode detectar precocemente as complicações pós-operatórias desses pacientes, como sangramentos intraabdominais, fístula de anastomose ou outras infecções. Então, mesmo muito estudo mostrando que o dreno de cavidade ele pode não detectar tão precocemente essas complicações, a gente sabe que naquela parcela que o dreno ele consegue detectar algum evento adverso desses aqui, a gente vai operar, a gente vai reoperar, a gente vai intervir mais precocemente nesse paciente, e aí esse paciente tem realmente uma menor chance de evoluir a óbito, né? Então, quanto mais precoce a gente identifica essas complicações, mais fácil, é muito melhor o prognóstico desses pacientes, né? Então, isso daqui faz muito sentido. Segundo, a presença do dreno também pode evacuar e drenar aquelas coleções fluidas e reduzir o risco daquele paciente entrar em sepse abdominal, também muito pertinente. E aqui já quero também deixar um ponto muito importante, né? Aqueles pacientes que evoluem com sepse abdominal. Então, o dreno de cavidade, realmente, eu não acho muito problema a gente deixar um dreno de cavidade. O grande problema que eu vejo, muitas das vezes, é aquele paciente que tem um dreno de cavidade, né? Aquele dreno, ele pode até estar ali seroso e o paciente vem evoluindo de forma desfavorável. Então, muitas vezes, o cirurgião ele se confia somente se aquele dreno está seroso, que não tem complicação na cavidade abdominal. Então, isso sim é um grande erro. Se aquele paciente está tendo alguma evolução desfavorável, mesmo o dreno estando seroso, pode ser que tenha sim alguma complicação intraabdominal. Então, não se confiar somente que um dreno seroso não tem complicação intraabdominal. Isso daqui talvez seja uma das grandes mensagens desses estudos. Então, o benefício da mortalidade no grupo com dreno precisa ser interpretado com muito cuidado. Enquanto os achados desse estudo eles mostram esse benefício da mortalidade, sempre a gente precisa avaliar também as desvantagens de deixar um dreno rotineiramente. Os pontos fortes desse estudo é que realmente incluem estudos de alta qualidade, estudos randomizados e controlados. Alguma dessas limitações é a variabilidade dos estudos, então realmente são estudos bem variáveis que ele selecionou, e nem tem como selecionar estudos muito uniformes. A taxa de mortalidade ela não pode ser generalizada para todos os cenários clínicos. Em termos também de técnica operatória, isso daqui é uma desvantagem desse estudo, né? Então, com certeza, houveram vários tipos de técnica operatória que não foram descritas, e também protocolos de manejo daqueles drenos de cavidade também podem ter influenciado o resultado. Uma outra desvantagem é que esse estudo ele não avaliou resultados a longo prazo, uma coisa que eu acho que não deve influenciar muito, né? Realmente o dreno de cavidade são ali, a gente vai esperar resultados mais a curto prazo mesmo.
e que existe ainda uma necessidade de ter estudos adicionais para a gente identificar aquela população que a gente vai deixar um dreno de cavidade ou não. Os achados desse estudo sugerem que o dreno rotineiro pode não ser necessário, reservando a drenagem profilática da cavidade para aqueles pacientes com alto risco, mostrando um provável benefício de detecção precoce de complicações pós-operatórias. Então, o estudo demonstra que a drenagem profilática pós-gastrectomia para o câncer gástrico ela é associada com uma menor taxa de mortalidade comparada ao grupo que não recebeu um dreno profilático. Não houveram ali diferenças significativas em termos de complicações pós-operatórias, perioperatórias ou em tempo de internação hospitalar. O dreno profilático pode ter o benefício da mortalidade, né, esse benefício na sobrevida desses pacientes, porém não reduzindo a incidência de complicações pós-operatórias comuns. Já termino aqui falando então que a drenagem profilática pode não ser necessária para todos os pacientes e nós devemos sempre selecionar ali aqueles pacientes de forma individualizada, considerando ali fatores específicos do paciente e preferências do cirurgião. O segundo artigo, então, tentar ser um pouco mais rápido aqui nesse segundo artigo, que esse artigo ele já foi analisado nessa revisão sistemática, mas acredito que seja ali o artigo randomizado controlado mais recente e com melhores evidências sobre esse tema, então acho que vale a pena a gente mencionar. Traz aqui então as complicações pós-operatórias mais frequentes pós-gastrectomia também para o câncer gástrico são ali as fístulas de anastomose em torno de 9,8%, a coleções fluidas que necessitam de drenagem 9,3% dos casos, fístula de coto duodenal 3,5% e as fístulas pancreáticas em 4% dos casos. Aqui ele vai trazer novamente vários outros dados que nós já mencionamos. Traz ali também que os pacientes que mais de 90% das gastrectomias, os pacientes eles saem daquela cirurgia com um dreno de cavidade, então realmente é amplamente utilizado o dreno cavitário pós-gastrectomia. E esse estudo ele tem ali, ele foi desenhado para determinar e para comparar os resultados em termos de risco de reoperação ou necessidade de drenagem pós-operatória, daqueles pacientes que recebem um dreno de cavidade pós-gastrectomia e daqueles pacientes que saem sem dreno cavitário. Esse estudo foi um estudo multicêntrico de não inferioridade, um estudo randomizado controlado, realizado em 11 centros italianos de 2019 até 2023. Tem todos aqui os critérios de inclusão dos pacientes, que já foi muito semelhante ao que a gente já falou. Os pacientes eles foram submetidos à gastrectomia subtotal ou total para o câncer gástrico. Os tumores de transição eram aqueles pacientes que tinham Siewert do tipo 2 ou 3. Os pacientes eles poderiam ter sido levados direto para a cirurgia ou também ter recebido quimioterapia perioperatória. Os tipos de abordagem, os tipos de abordagem cirúrgica, os tipos de anastomose são esses que a gente já mencionou, né? Então as gastrectomias subtotal ou total, e os pacientes geralmente eram submetidos à reconstrução em Y de Roux ou B2, né? O BILROT2. Alguns critérios de inclusão, aqueles pacientes menores de idade, pacientes gestantes, os pacientes metastáticos, os pacientes que recebiam algum tipo de reconstrução diferente do Y de Roux ou B2, os pacientes que foram submetidos a uma linfadenectomia subótima, pacientes com ressecções multiviscerais também foram excluídos desse estudo. Os pacientes eles foram randomizados, então, 1 para 1, em termos de tipo de cirurgia. Então, os pacientes eram randomizados 1 para 1 em relação à gastrectomia subtotal e total, e também esses pacientes. O interessante desses pacientes é que os cirurgiões eles não sabiam em quem que eles iam deixar um dreno de cavidade até o final da cirurgia. Então, ao final da cirurgia, aquele paciente ele era sorteado para receber o dreno de cavidade ou não. O dreno de cavidade era deixado só um dreno, então aqui também tem um ponto técnico até interessante para a gente, que geralmente a gente deixa 2 drenos nas gastrectomias totais, aqui ele acaba deixando somente um dreno em ambas os tipos de cirurgia, tanto na subtotal como na total. Então, um dreno ali no flanco direito, ele era esterilizado no flanco direito, e o dreno, a ponta do dreno, ele estava alocada ali na anastomose gastrojejunal ou na esôfago jejunal, passando
pelo coto duodenal e por baixo do fígado, saindo no flanco direito. Esses pacientes eles eram submetidos a um teste de azul de metileno por volta do 4º dia pós-operatório. Caso esse teste fosse negativo, eles retiravam o dreno de cavidade. E indo então aqui para os resultados primários do estudo, foram avaliados aqui a incidência de reoperação ou a drenagem percutânea em até 30 dias. De endpoints secundários, foram avaliados a incidência, a gravidade e o tempo de diagnóstico das fístulas de anastomose ou fístula de coto duodenal, tempo de estadia hospitalar, mortalidade geral, então vários outros fatores aqui para a gente que daqui a pouco a gente vai estar mencionando também. Foi avaliado também aqui a taxa de reoperação e a taxa de drenagem percutânea em centros acadêmicos e centros não acadêmicos, né? Então, centros acadêmicos e não acadêmicos, a gente entende aqui que são aqueles centros que têm a residência médica e aqueles centros que não tenham residência médica, para tentar ver se a infraestrutura ela pode influenciar na decisão de reoperar ou drenar aqueles pacientes. E com certeza isso influencia, né? A gente sabe que em centros que a gente não dispõe de uma radiologia intervencionista, uma drenagem percutânea, a gente acaba tendo uma maior necessidade de reoperar esses pacientes, então é normal que a gente vá reoperar mais esses pacientes em centros que não tenham radiologia intervencionista para drenagem dessas coleções intracavitárias. Então, o estudo selecionou 404 pacientes, 202 pacientes em cada grupo. A análise primária foi realizada como uma análise por intenção de tratamento. Então, dos resultados, nós temos ali que 57% dos pacientes eram do sexo masculino, 42% do sexo feminino, 14 pacientes foram excluídos do estudo por serem metastáticos ou terem sido considerados irressecáveis, e ao final do estudo, então, permaneceram 196 pacientes no grupo com dreno e 194 no grupo sem dreno. Todos os pacientes completaram 90 dias de follow-up, exceto por 25 que evoluíram a óbito dentro desses 90 dias. Aproximadamente metade dos pacientes tinham IMC de 25 e a maioria dos pacientes eram ASA 2 ou 3, com o índice de Charlson também de 5. A maioria dos pacientes tinham adenocarcinoma e 40% dos pacientes receberam tratamento neoadjuvante. A maioria dos pacientes também foram submetidos à gastrectomia subtotal, principalmente no grupo com dreno, e a reconstrução foi predominantemente em Y de Roux através da técnica grampeada com o grampeador circular, e quando foram realizadas gastrectomias subtotais, as reconstruções foram realizadas com o grampeador linear. E indo então aqui para os resultados desse estudo. Na análise por intenção de tratamento, então nós tivemos que 15 pacientes no grupo com dreno necessitaram de reoperação ou uma drenagem percutânea, e isso correspondeu a 7,7% dos pacientes. Já naqueles pacientes que não tinham dreno, 15% dos pacientes necessitaram de uma reoperação ou de uma drenagem percutânea. Aqueles pacientes que não tinham dreno foram para drenagem percutânea ou foram mais reoperados, com uma significância estatística. Então aqui já começa a sinalizar para a gente que deixar um dreno não é uma conduta muito ruim para esses pacientes. Já aqui, então, a gente começa a ter alguns dados até divergentes. Então, a presença do dreno não levou a uma detectação mais precoce naqueles pacientes com fístula de coto duodenal. Então, o paciente que tinha um dreno de cavidade, o paciente que evoluiu com fístula de coto duodenal, ele teve o seu diagnóstico por volta do 16º dia pós-operatório, e o paciente que não tinha dreno teve um diagnóstico de fístula do coto duodenal por volta do 4º dia pós-operatório. Já quando nós falamos da detectação da fístula de anastomose, o paciente que tinha dreno de cavidade, ele já foi um pouco mais precoce, teve o seu diagnóstico por volta do 4º dia pós-operatório, e o paciente que não tinha dreno de cavidade teve esse diagnóstico por volta do 10º dia pós-operatório. A incidência e a gravidade das complicações não houveram diferença significativa entre os dois grupos, e os pacientes receberam alta por volta do 7º dia pós-operatório, que é uma coisa que a gente vê até no nosso serviço. A taxa de readmissão foi em torno de 6,2%, e quando comparado entre hospitais acadêmicos e não acadêmicos, foi visto que a taxa de reoperação no grupo sem dreno foi 2 vezes maior em centros acadêmicos, né? Então também um dado interessante para a gente. Então existe realmente um maior risco de intervenções pós-operatórias, incluindo reoperação e drenagem percutânea, quando nós não optamos por drenar
aquele paciente comparado com os pacientes que tinham um dreno profilático de cavidade. O presente estudo, então, mostrou um aumento significativo de 7,2% em procedimentos invasivos quando se compara aos pacientes com dreno e sem dreno, né? Então, mostrando que os pacientes que não têm dreno de cavidade, eles têm o maior risco de serem submetidos a esses procedimentos invasivos. Quando avaliado em centros acadêmicos e não acadêmicos, foi observado uma maior taxa de reoperação no grupo sem dreno em ambos os hospitais. Já o aumento foi significativamente maior em instituições não acadêmicas. Essa diferença pode ser atribuída a uma conduta mais agressiva em pequenos hospitais não acadêmicos, né? Então, esses pacientes aqui em centros não acadêmicos, ou seja, aqueles centros que não têm residente, geralmente não tem também um assistente 24 horas por dia, ali, 7 dias da semana. Então, geralmente é uma coisa que a gente observa também nos nossos serviços. Naquela situação em que o cirurgião só vai passar a visita de manhã, não fica todo dia ali no hospital, quando esse cirurgião ele identifica algum tipo de fístula, alguma coisa que não está indo muito bem naquela cirurgia, ele tende a operar aquele paciente um pouco mais precoce, aproveitar já aquele momento, comparado em serviços de residência, que geralmente a gente consegue ter um acompanhamento mais de perto desse paciente, então eles podem ter sido menos operados por causa disso, segundo esse artigo. Esse estudo ele não demonstra, não conseguiu demonstrar nenhum tipo de impacto na incidência de fístula de anastomose ou fístula de coto duodenal, como a gente também já sabe, e a gente sabe que existem alguns outros estudos que mostram que não drenar pode até diminuir a taxa de morbidade desses pacientes. Então, novamente, volta para aquele tipo de viés que eu já mencionei, né? Então, o paciente que não tem um dreno de cavidade, ele pode realmente evoluir, a depender da seleção daquele paciente, é um paciente que vai evoluir melhor e vai ter uma menor taxa de morbidade. Tá? Então, muito provavelmente, um risco de viés de seleção desses estudos. O estudo ele revelou um aumento na escala de cuidado dos pacientes que não tinham dreno, então um aumento de 14,4% comparado a 6,6% no grupo que tinha dreno, ou seja, os pacientes que não tinham dreno necessitaram de maiores níveis de cuidado do que aqueles pacientes que tinham dreno de cavidade. O aumento de reoperação no grupo sem dreno foi maior, principalmente naqueles hospitais de menor porte, né? Então, um paciente que, nos hospitais que a gente não tem a radiologia intervencionista, a gente pode encontrar essa maior taxa de operação. Aqui nos nossos serviços nós também já sabemos disso. Em termos de taxa de mortalidade, a mortalidade foi maior nos pacientes que não tinham dreno em relação aos pacientes com dreno, porém não houve diferença significativa nesse dado. Então por isso que ele nem se prolonga muito nesse detalhe. Em termos de tempo de internação, não houve diferença também. As complicações associadas ao dreno foram complicações mínimas. E em relação ao teste do azul de metileno, aqui muitos cirurgiões utilizam e acaba que é um teste que aqui esse artigo ele coloca que a gente não pode se confiar muito nesse teste do azul de metileno. 16 dos pacientes que tinham dos 16 pacientes que tinham fístula de anastomose, somente em um deles o teste resultou positivo. Ou seja, quando o teste ele é negativo, não significa muita coisa. Realmente pode ou não ter fístula naquele paciente. Agora, geralmente, quando o teste de azul vem positivo, a gente não tem ali muitas dúvidas. Então, muito cuidado com esse teste. Das limitações desse estudo, eles colocam que não ter dosado a amilase do dreno para identificar os pacientes que tinham fístula de coto duodenal, ou fístula pancreática, ou fístula de anastomose, poderia ter sido realizado. Então, eles colocam isso como uma limitação e conclui que a drenagem profilática após gastrectomia tem sido bastante questionado e até desestimulado pelo protocolo ERAS, porém que a gente precisa sempre reavaliar essa conduta, principalmente em centros europeus e no continente americano, onde muitos pacientes têm um diagnóstico nas suas formas mais avançadas desse câncer gástrico. E também levando em consideração que muitos centros têm poucos casos, acabam não sendo centros de referência e deixar ali um dreno de cavidade pode sim te auxiliar no pós-operatório desses pacientes. Eu, na nossa prática e na minha opinião, acho que um dreno de cavidade pode ajudar muito nesses cenários, sabendo que realmente
a gente pode ter ali futuramente alguns estudos selecionando melhor o grupo desses pacientes. Bom, então era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal e compartilhar aí com outros profissionais aí que possam se beneficiar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.